Até aqui, nós temos visto a história de José. Embora José ainda não seja protagonista da sua história, parece que ele está sempre sendo conduzido por alguma situação que acontece com ele. Ou seja, ora ele vai cumprir com integridade aquilo que é o serviço a seu pai, e os seus irmãos vão colocá-lo na cisterna, ele vai ser vendido para os midianitas, ele vai ser vendido para o Egito, vai para a casa de Potifar. A mulher, então, quando ele está naquele período, a mulher de Potifar, então, faz uma calúnia contra ele, de repente ele está na prisão. Ou seja, é uma história, como nós temos enfatizado, de ciclos. Às vezes José está no ciclo de humilhação, às vezes José está no ciclo de exaltação, mas uma coisa nós também temos enfatizado, mas para ser mais preciso, duas coisas: a providência de Deus conduzindo todas as coisas e a integridade de José. E hoje nós vamos ver mais uma vez como essas duas coisas se encontram: providência e integridade, louvor e integridade. Para isso eu os convido a acompanhar a leitura do texto, nos versículos 14 a 24. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há que o interprete, porém ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então Faraó disse a José: no meu sonho eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas, subiam outras vacas fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim, como no princípio. Então acordei, depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Senhor, clamamos por Tua misericórdia, clamamos por Tua providência nos instruindo nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui. O que te pedimos é que o Senhor fale aos nossos corações, fale às nossas mentes através da Tua palavra. Nos ajuda, ó Pai, nos ajuda a entender aquilo que o Senhor quer nos dizer hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muitos que escrevem textos literários, quando falam do aprisionamento do homem, eles sempre trabalham dentro de um certo contexto. Ou seja, o que parece é que a melhor prisão é sempre aquela que faz um prisioneiro sequer saber que está preso. Ou seja, se existe uma prisão que é mais eficiente do que qualquer outra, é a prisão que faz o sujeito que está preso se sentir livre, se sentir liberto, se sentir senhor das suas próprias escolhas, enquanto ele segue preso, condenado, mas se sente como não estivesse. É interessante que quando nós estamos em um ciclo de humilhação, de dor, de sofrimento, parece que os nossos sentidos, eles são aguçados.
Parece que nós conseguimos perceber mais as tentações à nossa volta. Parece que nós conseguimos perceber mais os riscos que nos cercam. E aí é que está exatamente o perigo do ciclo de exaltação. Porque veja, quando nós estamos na humilhação, do sofrimento, nós sabemos que estamos em risco. E de repente clamamos, louvamos a Deus, clamamos por misericórdia. Mas tantas vezes quando estamos na exaltação, esquecemos aquilo que deveríamos lembrar, enquanto lembramos aquilo que deveríamos esquecer. Porque afinal de contas, na humilhação, eu preciso clamar por misericórdia, eu preciso clamar por graça, mas na exaltação, Deus de repente não está mais presente. No louvor, peraí, olha, na desgraça, no sofrimento, eu vou clamar a Deus, mas no louvor, agora é minha hora de brilhar. Agora é meu momento, agora Deus me abençoou e as minhas habilidades me trouxeram até aqui. Ou seja, nós corremos o risco de sermos tentados e de cairmos em situações no ciclo de exaltação sem sequer perceber. É como uma prisão, é como um preso que não sabe que está preso. É como alguém que caminha para uma armadilha, imaginando que não é uma armadilha. Quando nós estamos em um ciclo de exaltação, talvez seja mais difícil ver os perigos que nos cercam. Talvez seja mais difícil aguçar os sentidos, porque afinal de contas, nós conseguimos justificar as coisas. Ah, se eu estou aqui é porque Deus me colocou aqui. Se Deus me colocou aqui, Ele quer que eu brilhe. Ele quer me colocar no pedestal. Se Ele não quer te colocar, irmão, Deus me colocou aqui, essa é minha hora. Então ore a Deus, clame por graça, porque agora é minha hora de brilhar. Peça a Ele a sua hora de brilhar. Porque afinal de contas, a misericórdia tem que vir de Deus, mas o louvor tem que ser dado a nós. Nós devemos ser louvados. E nós amamos isso. Os nossos egos amam o louvor. Os nossos corações amam o louvor, amam o reconhecimento, amam que as pessoas digam, e não precisa ser verdade. Você pode saber que nada do que você fez é mérito seu, e ainda assim você gosta do louvor das pessoas, mesmo que não seja feito por algo que você fez. Que afinal de contas, nós gostamos de ter o nosso ego massageado. É tão bom dizer, olha como você é bom, é tão bom ouvir essas coisas. Como você é bom, nossa, que talento que você tem. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você não possa elogiar os seus irmãos, tá? Não é a situação, a partir de agora eu não vou elogiar mais ninguém. Para mim ninguém faz mais nada bem feito, né? Se fizer bem feito é orgulho, não é isso. Mas eu estou falando de você, da gente, não é dos outros. Nós gostamos dessas coisas. E ainda fazemos de falso humilde, dizendo, o que é isso, irmão? Não foi nada. Não foi nada. Isso aí é coisa do meu dia a dia. Eu faço isso 3 vezes por dia. Né? Isso é tranquilo. Mas nós gostamos do louvor. Nós gostamos da glória. Por isso é tão difícil, no momento de exaltação, reconhecer os perigos, os riscos. E percebam que um dos maiores riscos é trabalhar exatamente com a lógica da retribuição. A lógica da retribuição é o que vai dizer, olha, Senhor, eu sofri tanto, que agora eu estou entendendo que o Senhor agora vai me devolver o que é meu. O Senhor vai restituir. Restitui, Senhor, agora me dá de volta o que é meu. Essa é a lógica da retribuição. Eu sofri demais e agora é justo que Deus me louve, me dê glória, me dê bênção. Porque afinal de contas eu mereço. Eu passei pelas dificuldades. E não só, José não só poderia dizer isso, como ele poderia dizer, eu não só passei pelas dificuldades, como passei por elas com integridade. Fiz tudo o que deveria ser feito. Aonde o Senhor me colocou, eu frutifiquei, eu fui fiel ao Senhor. E agora o Senhor vai ser fiel e vai me glorificar. Eu mereço isso.
Nós falamos em outro sermão do eu que eu preciso esquecer e do eu que eu preciso lembrar. E nós também temos, isso significa que nós temos coisas que nós deveríamos esquecer e coisas que nós deveríamos lembrar. Mas o grande problema disso é que nós temos duas habilidades que não são nada louváveis. Nós lembramos exatamente aquelas coisas que deveríamos esquecer e somos ótimos nisso. Somos ótimos em guardar tudo aquilo que deveríamos esquecer. E não só isso, nós somos melhores ainda em esquecer aquelas coisas que deveríamos lembrar. Esse é o problema. Aquelas coisas que nós deveríamos esquecer, aquelas coisas que nós deveríamos apagar, são exatamente essas que nós lembramos. Mas as coisas que nós deveríamos lembrar constantemente, são exatamente essas coisas que nós esquecemos todos os dias. E a pergunta é: como podemos lembrar daquilo que precisamos lembrar? E como podemos esquecer daquilo que precisamos esquecer? Como podemos mudar essa nossa habilidade e lembrar aquilo que de fato nós devemos lembrar, enquanto esquecemos aquilo que de fato deveríamos esquecer? É tão fácil lembrar das nossas habilidades, como é tão fácil para a gente esquecer que nenhuma habilidade temos, senão aquelas que são dadas por Deus. É tão fácil lembrar da ofensa dos irmãos contra nós, mas é ainda mais fácil esquecer da nossa ofensa contra os nossos irmãos, e esquecer da nossa ofensa, acima de tudo, contra Deus. É tão fácil lembrar quando nós perdoamos os outros, mas é ainda mais fácil esquecer o quanto nós fomos perdoados por Deus através de Cristo. Nós lembramos aquilo que deveríamos esquecer, esquecemos aquilo que deveríamos lembrar. Esse é o nosso dilema. Para ajudar com essas questões, para ajudar com esse dilema, para ajudar a lidar com essas nossas habilidades que, se possível, nós não gostaríamos de tê-las, não são habilidades louváveis, nós vamos dividir o nosso texto em duas partes. O nosso texto de hoje será dividido em duas partes. Primeira parte, dos versículos 14 a 16. 14 a 16, nós temos a primeira parte, onde o sonhador é chamado. E na segunda parte, do 17 ao 24, nós temos a agonia de Faraó. 14 a 16, o sonhador é chamado. 17 a 24, a agonia de Faraó é o nosso segundo ponto. Atentem agora para o versículo 14, que abre o nosso texto de hoje. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. No sermão passado, nós nos lembramos que quando José interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro, e quando aqueles sonhos aconteceram e um deles foi restituído à presença de Faraó, José disse a ele: olha, lembra-te de mim quando estiver na presença de Faraó. Mas no texto passado, nós vimos que essa lembrança demorou para chegar, né? Ela demorou muito. Talvez José já tivesse perdido as esperanças, qualquer um de nós teria perdido. Afinal de contas, o texto da semana passada nos mostrou que daquele sonho interpretado, até esse momento, se passaram 2 anos completos. Ou seja, desde que ele interpretou o sonho, até o momento agora, onde José é chamado, 2 anos se passaram. E esse é exatamente o contraste que vemos com a mudança rápida da situação de José.
Ou seja, se antes 2 anos completos permaneceram em silêncio, onde parecia que José estava esquecido, repentinamente, de forma rápida. E perceba que a gente sabe da conversa que o copeiro teve com Faraó, mas José não sabe. A gente sabe, a gente viu no texto passado, que lá no final do texto, ele diz: agora eu me lembro dos meus pecados, me recordo das minhas transgressões. E ele fala a Faraó sobre José, mas José não sabe disso. De repente ele é chamado, de forma rápida, ele é preparado. E aqui mais uma vez nós temos as roupas. A sua roupa é trocada. A roupa de escravo, a roupa de preso é retirada. E agora ele coloca uma roupa adequada para estar diante do rei. A sua aparência é limpa, para que ele esteja adequado a estar diante do rei. A situação muda de forma muito rápida. Em um momento José está esquecido, em outro momento não existem escalas, ele está preso e de repente ele estará na frente de Faraó. Não existe um meio termo aqui. Ele está saindo imediatamente da humilhação para agora a exaltação. E é impressionante como essa história de José nos mostra exatamente a dinâmica do Evangelho. Tantas vezes nos sentimos esquecidos, abandonados. Tantas vezes imaginamos que Deus está em silêncio porque simplesmente Ele não vai nos responder. Tantas vezes esses períodos de dificuldade, eles são tão longos. Os períodos de humilhação, tantas vezes, são tão longos. Mas uma coisa nós sabemos a respeito do nosso Deus. Uma coisa nós podemos ver a respeito do nosso Deus. Que não é necessário grandes momentos ou um grande período para que todas as coisas sejam mudadas. Para que tudo se transforme. Para que tudo se refaça. Não é necessário um grande percurso para que as coisas sejam reconstruídas. O Deus que nós servimos é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. E por isso basta uma palavra do nosso Deus. Basta uma ação do nosso Deus para que a humilhação se transforme em exaltação. Não é necessário grandes planos, basta simplesmente a sua mão providente agir, e de repente as coisas que antes estavam num período de humilhação, de sofrimento, nós experimentamos agora a exaltação. E é isso que está acontecendo aqui, é isso que acontece no Evangelho. Um instante pode mudar tudo. Em um momento, a humilhação se transforma em exaltação. Em um momento, o pecado se transforma em perdão. Em um instante, a morte se torna vida. Mas o interessante é que a história continua. No versículo 15. Este lhe disse: tive um sonho, e não há que o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. E o que é interessante aqui, o que é interessante nesse versículo, é que para que a situação de José mudasse, para que de repente, em um momento, a história de José mudasse, José não precisou se defender. Nós temos visto José sofrer em várias injustiças. Injustiça dos irmãos,
injustiça de Potifar e da sua esposa, injustiça dos midianitas, injustiça atrás de injustiça, mas nós não vimos José se defender, não vimos José louvar a ele mesmo, não vimos José abrir a boca para acusar os outros. José assimila o dano calado. José assimila o dano e frutifica onde o Senhor colocou, mas ele não se defende. Foi o testemunho de outros. O testemunho, o louvor e o testemunho de outras pessoas que mudou a história de José. Foi o testemunho de outras pessoas que tirou José exatamente da prisão, de um ciclo de humilhação e colocou exatamente. José não se defendeu. José assimila o dano. José aceita o prejuízo. José assimila calado. Como isso é difícil, meus irmãos. Como isso é difícil. Quando nós sofremos uma ofensa, quando algo acontece conosco que é injusto, e nós sabemos que é injusto, o nosso primeiro ímpeto é: eu vou fazer justiça, eu vou consertar as coisas, eu vou me defender, eu vou expor a verdade, porque a mentira não pode prevalecer. Mas não é a sua tarefa expor a verdade, não é o seu dever fazer justiça. Nós queremos trazer a verdade e fazer justiça, enquanto esquecemos aquelas coisas que deveríamos lembrar. E as coisas que deveríamos lembrar é a manter a nossa integridade. Não é fazer justiça. Não somos nós os portadores da justiça. Nós portamos a palavra que traz justiça, mas a justiça está nas mãos do Senhor. E tantas vezes nós simplesmente queremos retribuir, queremos nos defender, queremos dizer: Senhor, isso é o certo, então eu vou fazer justiça, eu vou trazer a verdade à tona. Como é difícil assimilar o dano. Como é difícil simplesmente entender que você sofreu uma injustiça e permanecer. Não, porque simplesmente você não gostaria de fazer essas coisas, mas porque você sabe que toda justiça que você possa imaginar, toda justiça que você possa aplicar, ela estará contaminada pelo seu pecado. Você sabe que toda justiça que você trouxer, toda verdade que você trouxer, ela não será completa. Por isso nós assimilamos o dano, tantas vezes calados diante das injustiças, porque sabemos que, embora a nossa injustiça não seja perfeita, servimos a um Deus de justiça. José não se defende, não é o testemunho dele, não é a palavra dele que muda a sua situação. E o texto continua no versículo 16. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Repentinamente, José agora é lançado a um protagonismo. Se José era aquele que simplesmente recebia os atos dos outros, agora ele está diante de Faraó e ele é o protagonista. Ele agora é o principal. Ele agora está diante de Faraó, de um Faraó que, por mais que tenha poder, não encontra as respostas que gostaria. Há um Faraó que, por mais que tenha poder e servos sob o seu comando, precisa chamar um escravo, um hebreu, preso, para poder ajudá-lo, porque não encontra respostas.
E ele diz: olha, ouvi falar, é o testemunho de outros, ouvi falar que você só de ouvir o sonho, ouvi dizer que você só de ouvir um sonho consegue dar uma interpretação correta. E aqui, meus irmãos, é que se qualquer um de nós estivesse lá, né? Se qualquer um de nós estivesse lá, imagine, você estava preso, sofreu tanta injustiça, né? E agora você está diante do homem mais poderoso, e ele diz: ouvi dizer que você é o cara. Você é o cara. Ouvi dizer que você sabe mesmo, que você é bom. Ouvi dizer que o seu conhecimento é assim absurdo, que só de ouvir falar você dá interpretação. Se fosse qualquer um de nós, o que a gente diria? Manda, essa eu mato. Manda, o que você está precisando? O que você está precisando? Me conta aí. O que está perturbando o faraó? O que eu posso te ajudar hoje? É isso que a gente falaria. É isso que a gente faria. Puxa, agora. E a gente ainda faria isso como crente, dizendo: o Senhor me deu a oportunidade agora. Agora o Senhor me deu a chance. Meu sofrimento acabou. Me diz agora que eu vou resolver. Mas é interessante que diante de Faraó, um pagão sem temor, um servo escravo, que nem faz parte daquele povo, quando é perguntado se era isso mesmo, se ele realmente era o cara, ele diz: não, isso aí não é comigo. Isso aí não é comigo. Olha, não sou eu que interpreto, mas Deus. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Quem é Faraó? Faraó era considerado naquela cultura Deus. Ele era considerado Deus. Ele tinha esse status. E vem um hebreu escravo diante de um faraó perturbado, dizendo: não sou eu, mas Deus te dará a resposta favorável. O Senhor te dará a resposta favorável. Ele não tem medo de falar de Deus diante de Faraó. Ele não aponta para ele mesmo. Ele não aponta para qualquer habilidade que ele possa ter. Ele não aponta para qualquer coisa que ele possa fazer pelas suas próprias mãos. Mas diante de Faraó, diante daquela situação de escravidão, de sofrimento, a primeira coisa que ele faz é testemunhar sobre Deus. É testemunhar sobre a fidelidade de Deus. E aqui, mais uma vez, como é fácil esquecer das coisas que nós deveríamos lembrar. Como é fácil, como nós somos bons em esquecer exatamente as coisas que nós deveríamos lembrar. Como é fácil, na exaltação, esquecer que recebemos tudo das mãos de Deus. Como é fácil esquecer nos momentos de alegria, que a alegria é dada apenas e somente pelas mãos de Deus. Como é fácil, diante da exaltação dos homens, as nossas possíveis habilidades, esquecer exatamente que qualquer habilidade que nós temos nos é dada simplesmente por Deus. Como é fácil esquecer quando os homens elogiam o nosso intelecto, que qualquer intelecto que nós temos, que produz alguma coisa nesse mundo, nada produz se não fosse dado por Deus. Como é fácil na exaltação esquecer exatamente as coisas que nós deveríamos lembrar. O nosso segundo ponto começa no versículo 17. No último sermão, nós vimos o relato do narrador de Gênesis sobre os sonhos de Faraó. Mas aqui nós temos o relato do próprio Faraó sobre os seus sonhos. E é interessante lembrar uma coisa que nós temos frisado durante a série,
que o objetivo desses textos, lembram? É mostrar ao povo que está escravo como eles chegaram até ali. Os leitores originais estão lendo isso aqui, respondendo a pergunta: como nós saímos da nossa terra e nos tornamos escravos no Egito? O que aconteceu nesse caminho? Que nada aconteceu nesse caminho, que a gente estava na nossa terra e de repente a gente está aqui escravo no Egito. Eles estão lendo isso, e embora para José a imagem de Faraó não seja de um opressor, para o povo que está lendo o texto, eles estão vendo um opressor diante deles. Faraó, para eles, é aquela figura que oprime, que escraviza, que extermina o seu povo. Você pode imaginar algumas figuras parecidas com essa ao longo da história. Então o povo está lendo isso aqui e vendo José diante do seu algoz, diante do seu opressor, diante daquele tirano. E é interessante que José não se levanta contra Faraó. É interessante que a frase "Deus te dará uma resposta favorável" é incômoda. O que José está dizendo é que Deus vai te responder, Faraó. E não só Deus vai te responder, como a resposta de Deus será favorável a você. Como Deus vai abençoar o Egito através dos seus sonhos. Como Deus vai preservar através dos sonhos de Faraó um ímpio, um tirano, alguém que para nós não deveria ser considerado com a dignidade, mas ainda assim Deus está abençoando através de Faraó. É interessante imaginar a sensação do povo lendo isso aqui. E Faraó, de repente, ele começa o seu sonho. No meu sonho, eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Perceberam que no relato de Faraó sobre os seus sonhos, existem algumas diferenças. O narrador relata o sonho no texto passado de forma rápida, mas agora Faraó acrescenta algumas informações, dizendo: olha, eu nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. E a outra informação que ele também acrescenta é que as vacas feias, quando devoravam as vacas gordas e de boa aparência, elas não pareciam que tinham devorado, nada mudava. Elas continuavam secas, magras, feias. Esses relatos de Faraó mostram como a agonia está crescendo, como o desespero de Faraó está escalando, como o pânico está aumentando, porque nós lembramos no texto passado que ele chamou os sábios do Egito, os magos do Egito, e ninguém pode interpretar. E a agonia vai crescendo, a ponto de ele chamar um escravo porque ele não tem respostas. E é interessante como a incerteza de Faraó e a agonia de Faraó contrasta exatamente com a certeza de José. Enquanto o Faraó está incerto de tudo, José está certo de que Deus responderá de forma favorável. Enquanto o Faraó, em uma posição de exaltação, com riqueza, servos, está em agonia, o escravo hebreu, tirado do seu povo, está tranquilo e confiante.
É impressionante como diante de Faraó, é o Faraó que está em desespero e o escravo que está tranquilo. É aquele que está exaltado, que está em pânico, e aquele que está humilhado é o que está confiante. Isso é o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho não é uma mensagem de prosperidade. O Evangelho não é uma negociação com Deus. O Evangelho não é uma barganha com Deus. O Evangelho não é alguém dizendo: eu vou ser fiel no pouco, porque Deus vai me colocar no muito, e lá eu vou ser confiante e exaltado. O Evangelho é uma história, uma mensagem de integridade, de fidelidade, de amor a Deus acima de todas as coisas. O Evangelho não é barganha com Deus. O escravo, cheio de certeza e confiança, não nas suas próprias habilidades, mas a certeza dele é que Deus proverá. A certeza dele é que onde ele estiver, Deus o proverá. Independente da situação, na humilhação, na exaltação, Deus proverá. Na humilhação, que Deus seja louvado, e na exaltação, que Deus seja louvado, porque isso é o mais importante. Isso é o que nós esquecemos, do louvor a Deus. A nossa situação não é a coisa mais importante, não é a coisa mais importante do mundo. Se você está sofrendo hoje, não é a coisa mais importante do mundo se você está exaltado hoje. A coisa mais importante do mundo é que hoje você louve a Deus que provê todas as coisas. O relato do segundo sonho reforça esse pânico crescente. Versículos 22 a 24, é uma repetição do que nós vimos a semana passada. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. E aqui vem o desabafo de Faraó. Vem a angústia de Faraó. Vem a dor de Faraó. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar interpretação. Esse relato reforça a agonia crescente. Faraó continua sem respostas. Faraó não encontra respostas onde deveria encontrar, e todas as vezes que não encontramos respostas onde imaginamos que poderíamos encontrar, o resultado disso é sempre desespero, é sempre ansiedade, é sempre o pânico, é sempre uma insatisfação. O desespero toma conta, porque não encontramos resposta onde deveríamos encontrar. E o pior disso, meus irmãos, é que tantas vezes nós, cristãos, que temos a resposta no Deus da providência, procuramos respostas em outros lugares. O mais triste disso não é Faraó procurar ajuda com os magos, os sábios do Egito. O mais triste de tudo isso são os cristãos que procuram satisfação em qualquer lugar que não seja Deus. Sabendo da verdade, sabendo da providência, sabendo da graça, não louvam a Deus, mas louvam a criação. Sabendo do poder de Deus, da sua bondade infinita, procuram satisfação e respostas aonde não encontram. E de repente o resultado disso é o desespero, a incerteza, a falta de adequação no mundo, porque eu não encontro respostas. O mais triste não são os ímpios que permanecem na cegueira, porque esses
estão fazendo aquilo que eles devem fazer até que o Senhor os abra os olhos. O mais triste são aqueles que com seus olhos abertos não contemplam a Deus, não louvam a Deus e não reconhecem a sua providência a todo momento. Que diante das situações esquecem aquilo que mais deveria lembrar, de louvar a Deus. Todas as vezes que procuramos respostas no mundo, esquecemos aquilo que precisamos lembrar. Todas as vezes que procuramos respostas no mundo, esquecemos exatamente que tudo recebemos das mãos de Deus. Nada temos em nossas mãos. Nada temos além de pecado, de dor e sofrimento. Nada temos a oferecer, mas tudo recebemos das mãos de Deus. Esquecemos que, embora a vida cristã possua ciclos, tantas vezes de humilhação, tantas vezes de exaltação, esses ciclos são naturais da nossa vida, e eles vão acontecer, mas o que não pode mudar é a nossa integridade. Louvamos ao Senhor Deus, porque Cristo mantém a integridade. Nós só estamos reunidos aqui, não porque alguém tinha uma habilidade maior do que qualquer outro, mas porque um íntegro, diante da humilhação, manteve a sua integridade. Nós estamos aqui e louvamos a Deus, porque esse íntegro, Cristo, o Cordeiro de Deus, não trabalhou com a lógica da retribuição, mas ele trabalhou com misericórdia. O Cordeiro não trabalha com a lógica da retribuição. Não é ele que vem aqui e vai dizer: olha, todos aqueles que são ofensores agora devem receber justiça. E a justiça divina é a condenação. Mas é aquele que não trabalha com a lógica da retribuição, olhando para pecadores e diz: esses que deveriam receber justiça, receberão misericórdia. Todas as vezes que você se sentir injustiçado, se pergunte: quem foi mais injustiçado do que Cristo? Todas as vezes que você achar que uma injustiça terrível foi cometida contra você, e você se sentir tentado porque você pode a trabalhar com a lógica da retribuição, pergunte: quem assimilou mais o golpe do que Cristo? Nós louvamos a Deus porque Cristo transforma a integridade em louvor. Louvamos a Deus porque o Cordeiro transformou a nossa humilhação em exaltação. Louvamos a Deus porque Jesus Cristo transforma a nossa morte em vida. É isso que nós não podemos esquecer. Que nada é mais valioso do que louvar a Deus. Nada temos de mais importante a fazer nesse mundo do que louvar a Deus. Nada é maior, nenhuma conquista, do que louvar a Deus. Nada é mais importante do que a humilhação, porque nada é mais importante do que a cruz. É a cruz, exatamente na cruz, onde humilhação e exaltação se encontram. Nada é mais importante do que essas coisas. Na cruz, nós temos reconciliadas todas as coisas. A humilhação e a exaltação estão ali presentes. Na cruz é onde a integridade se torna louvor. Na cruz é onde a humilhação se torna louvor. Na cruz é onde a nossa miséria se torna louvor. Na cruz é onde a justiça se torna louvor. A cruz é que reconcilia todas as coisas. Por isso louvamos a Deus, porque a cruz, a humilhação mais terrível, é a nossa maior exaltação. Se alguma glória temos, se alguma glória podemos ter, é a glória da cruz.
Se algo podemos dizer de importante, é a mensagem da cruz. Se algo podemos fazer de mais importante nesse mundo, é louvar o Senhor, que na cruz transforma a nossa humilhação em exaltação. Ele assimilou o golpe, para que nós pudéssemos, através da integridade dele, louvar a Deus. Ele sofreu, ele foi pregado no madeiro, para que você pudesse viver nesse mundo, sem esquecer nenhum dos seus benefícios. A sua carne foi partida, para que você não pudesse esquecer nenhuma das suas bênçãos. É o Cristo que ressuscita da morte, para nos lembrar que a morte foi vencida, e para nos lembrar o motivo do nosso louvor. O nosso louvor não é o nosso status, a nossa situação, as nossas habilidades. O nosso louvor é algo maior, é algo muito maior, mais glorioso. É a cruz que faz com que mortos possam louvar ao único Deus vivo. É na cruz que encontramos resposta para as nossas dores. É na cruz onde somos reconciliados com Deus. É na cruz onde enxergamos a providência. Louvamos a Deus, porque a cruz é o nosso símbolo. A cruz é o símbolo das coisas que são reconstruídas. A cruz é o símbolo da humilhação, mas também o símbolo da exaltação. E por isso nós vivemos na esperança, nós vivemos com confiança, de que assim como o Cordeiro humilhado foi exaltado, também devemos nos parecer dele, com a sua humilhação e o seu sofrimento, porque um dia estaremos diante desse Cordeiro. Um dia, esse Cordeiro que reconciliou todas as coisas, estaremos sentados para a eternidade, à mesa do Cordeiro, reconciliados de uma vez com todas com o nosso Senhor, onde o pecado não mais existirá, a dor não mais existirá, as lágrimas não mais serão derramadas, a humilhação não mais estará presente, mas tudo que nós faremos pela eternidade é louvar o Senhor de toda a bondade, de toda a misericórdia e de toda a graça ao Senhor, que transforma a nossa humilhação em exaltação. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, aqui estamos diante de Ti, pobres, miseráveis, tão carentes da Tua graça, mas tantas vezes, Senhor, esquecendo aquelas coisas que não poderíamos esquecer. O que Te pedimos, o que Te clamamos, é que o Senhor não nos deixe trabalhar com essa lógica, não nos deixe, Senhor, esquecer aquelas coisas que nós deveríamos lembrar, mas que nós possamos esquecer aquelas coisas que nós deveríamos esquecer e lembrar, Senhor, as coisas mais importantes. Lembrar o sacrifício na cruz, lembrar o sangue do Cordeiro, lembrar a vida eterna, lembrar a nossa ofensa reconciliada na cruz, redimida na cruz, a nossa reconciliação contigo, na humilhação de Cristo. Que não percamos de vista o Teu louvor, que não percamos de vista, porque essa é a nossa única segurança. Em um mundo, ó Pai, tão cheio de si, nos faz esquecer de nós mesmos e olhar para Ti. Te peço, Senhor, se alguém aqui também ouviu esse Evangelho pela primeira vez hoje, que o Senhor também conceda a esse coração graça, misericórdia, perdão dos pecados e a certeza de que todo que confessar o Teu nome experimentará da obra da cruz, a obra que transforma a humilhação em exaltação, pecado em arrependimento e glória, morte em vida. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.